E continuando, entrando no nosso texto, nós vimos que nós estávamos mortos. Todos nós. O apóstolo Paulo reitera e reforça que cada um de nós estava morto. Não havia nenhum mérito. Não há mérito no ser humano, meu irmão. Então, aqui, eu quero reforçar um primeiro ponto que eu vou trazer de volta mais uma vez. Eu sei, tem muitos. Na teologia, tem irmãos queridos, abençoados, que montaram teologias sistemáticas, linhas de compreensão, calvinismo, arminianismo, etc. Mas a gente, irmãos, isso é interessante, acrescenta para nosso conhecimento, mas a gente sempre tem que olhar em primeiro lugar a Bíblia, que é inspirada e que é a palavra de Deus. Então, quando a gente estuda um texto bíblico, a gente se curva a ele, porque é a vontade de Deus, do Deus soberano. A gente nunca coloca, mas eu acho que talvez aqui ele está querendo dizer. Não, a gente olha o que o apóstolo falou, aprende. E se o nosso coração está lutando contra aquele texto, a gente pede e clama a Deus. E clama a Deus por misericórdia. Fala, Deus, me ajuda a entender e aceitar. Me ajuda, Pai, porque o meu coração, de alguma forma, é rebelde. Por que eu digo isso? Porque em Efésios, irmãos, não tem espaço para o homem aqui na salvação. Não cabe o homem não participa, irmãos. A salvação é o plano eterno de Deus. Deus elaborou esse plano na eternidade, de eternidade em eternidade. Amém. O Filho amado de Deus, Cristo Jesus, executou esse plano na cruz. Foi ele executou, ele concretizou. E o que ele fez? Matou, pagou o pecado. Não eu, o Flávio, não fez nada por isso. O pastor Samuel, o pastor Gival, ninguém. Cristo pagou na cruz pelos nossos pecados, meus irmãos. E o Espírito Santo, ele opera hoje, nos fazendo entender e crer. Então é muito importante, irmãos, isso está bem cravado nos nossos corações. Porque esse aqui, ó, é o plano da salvação de Deus. Esses 3 tópicos. Deus, na eternidade, fez um plano em resgate da humanidade, porque ele sabe o futuro. Ele sabe que nós somos frágeis, ele sabe que nós cairíamos, ele sabe, porque ele sabe de todas as coisas. Cristo executou esse plano na cruz com seus méritos, todos os méritos em Cristo, para Cristo. Tudo vem de Cristo. E o Espírito Santo nos faz entender esse plano maravilhoso, nos revela a pessoa de Jesus. O Espírito Santo nos conduz, ele abre os nossos olhos, ele ilumina nossos olhos, como nós vimos no capítulo 1, para entendermos essa tão maravilhosa salvação. Então aqui não tem espaço do homem, irmãos. Aqui é Deus. Por isso que toda a honra e toda a glória é de Deus. Nós somos agraciados e vamos estudar, ter a oportunidade de estudar isso. Vamos lá. O nosso texto, abram a sua Bíblia, por favor, em Efésios 2. Vamos ler de novo de 1 a 6. E nós vamos hoje se focar nos versículos 4, 5 e 6. Nós vimos os 3 primeiros na última aula. Mas vamos ler todo o texto para ter a compreensão porque esse texto que eu estou lendo aqui é um recorte, porque é uma ideia completa, começo, meio e fim. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, na Almeida Revista, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém.
Hoje, irmãos, é o mais Deus. É o que os irmãos estavam lembrando que a gente queria entrar, né? O tempo foi muito curto. Mas Deus, mas Deus, mas Deus, porque os 3 primeiros versos, eles trazem a realidade humana, que é triste. É a realidade humana sem Deus. A realidade humana do homem que não quer Deus, do homem que não anda com Cristo, do homem que nega Cristo. É uma realidade de morte. E morto, irmão, não escolhe. Morto, meu irmão, não fala eu quero. Morto é escravo do pecado. Morto, ele não vive em Cristo. Ele não tem a vida abundante de Deus. Mas Deus, que é o que a gente vai começar hoje. Mas Deus, ele agiu, ele tinha um plano maravilhoso para nós. Mas Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor que nos amou. Verso 4. Vamos estudar um pouco mais dele. Na NVI tá, todavia Deus. Mas como eu percebi que muitos irmãos também, eu também tenho vários textos decorados, uns na NVI, outros na Almeida. Então eu vou, na medida do possível, trazer as duas versões, que são muito boas e enriquecem muito o nosso estudo. Todavia Deus que é rico em misericórdia, ou mas Deus que é rico em misericórdia. E aqui, irmãos, é muito interessante a ênfase do contraste. Qual é o nosso merecimento? Mortos. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou. Quer dizer, aqui o apóstolo Paulo, irmãos, vocês vão ver comigo que ele vai usando um recurso didático, de repetição, reforçando o quão nós não merecíamos e o quão Deus fez tudo por nós na salvação. O quanto Deus entregou o filho dele, o que é a graça dele. Vamos estudar pontualmente. Em João 3, de 16, é um texto bastante conhecido. Pode abrir a sua Bíblia comigo, se você não sabe decor. E se você não sabe de cor, convido você a decorar esse texto, que é muito importante para nós. Ele é nele que você vê um pouquinho do grande amor de Deus, de quem esse Deus maravilhoso, esse Deus amoroso, que é rico em misericórdia e que nos amou primeiro. João 3,16, a palavra de Deus diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho único, ou Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, irmãos, a gente vê que Deus tem um desejo profundo no coração dele por nós. Ele nos ama, independentemente de quem nós somos. Deus nos amou naquela condição triste que nós vivíamos, de morte, de separação de Deus, uma condição de escravos do pecado. O escravo, irmão, ele não consegue fazer outra coisa senão pecar. Essa era a nossa condição. A vida da pessoa que não tem Cristo ou que nega Cristo é a vida de desobediência, como nós vimos nos 3 primeiros versos. E para agravar, as pessoas que não estão em Cristo, elas estão sob a influência do inimigo de Deus, que é o maligno, que lá no texto ele chama nos 3 primeiros versos de o príncipe do poder do ar, que é Satanás. Então quem não tem Deus, irmãos, está sob forte influência de Satanás. E às vezes você não tem uma ferramenta para lutar contra ele. Ele é muito poderoso. Mas quando você tem Deus, quando você tem Cristo, quando nós nos apropriamos dessa bênção que está disponível a nós, então nós temos o Consolador, o próprio Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. E aí nós temos força em Deus, em Cristo, para lutar, para combater o príncipe do poder do ar, para combater Satanás, para resistir ao pecado, irmãos. Nós conseguimos, mas em Deus, em Cristo. Sem Deus e sem Cristo, nós somos escravos. Mas em Deus, em Cristo Jesus, por causa do que ele fez por nós, nós recebemos o Espírito Santo de Deus e nós conseguimos resistir ao pecado, resistir ao maligno e ter uma vida de santidade. Falando aqui, voltando ao grande amor de Deus, eu quero que vocês abram comigo, por favor, suas Bíblias em Ezequiel 33, verso 11.
Ezequiel 33, verso 11. A palavra de Deus diz: diga-lhes, eu juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor. Olha quem está falando. É o soberano, o Senhor. Que eu não tenho prazer na morte do ímpio. Antes eu tenho prazer que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Por que o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel? Esse é o desejo de Deus, irmãos. Esse é um Deus amoroso. Esse é um Deus rico em misericórdia. Esse é o Deus que tem um profundo desejo no coração, que nos ama, que nos amou primeiro. Ele não tem prazer na destruição do ímpio. É um Deus bom. Deus é amor. A vontade de Deus é que nós nos reconciliemos com ele, desde o início, desde a queda de Adão e Eva. A vontade de Deus e o plano de Deus é para que isso seja restaurado, esse amor, essa vida em comunhão. Vamos estudar um pouquinho sobre misericórdia agora, e aqui eu vou dar uma sugestão para os irmãos. Eu fiz aqui uma pesquisa num dicionário teológico, irmãos. Quando você vai procurar uma palavra na Bíblia e você quer saber um pouco mais sobre ela, as dicas é sempre buscar num dicionário teológico, porque às vezes você buscar num Aurélio ou num Ruás, ele vai ter uma visão muito estrita e muito de linguista, mas sem a carga teológica. Porque quando a gente busca os termos bíblicos, a gente tem que buscar o significado teológico deles. E aí você vai entender o que a Bíblia está dizendo. É mais preciso. Às vezes esse dicionário comum, ele tem um tel, né? Ele fala vários sentidos e tem um tel. Mas ainda assim é muito simplório aquela explicação. Então, é o ideal. Aí você fala, mas eu não tenho dicionário teológico. Mas tem o pastor, eu estou aqui sempre à disposição. Ô, Flávio, eu queria saber, você tem como olhar para mim o significado teológico dessa palavra? Eu vou pesquisar para você, copiar e colar no seu WhatsApp. A gente está à disposição de vocês para servir a igreja, irmãos. Aqui nós somos uma comunidade, uma igreja. Nós temos de caminhar juntos sempre. A igreja é para isso. A gente está a serviço de vocês e uns dos outros, cuidando uns dos outros. Eu tenho várias ferramentas aqui e coloco à disposição dos irmãos para pesquisar. O pastor também, certamente, outros irmãos que têm bastante material. Usem a igreja. Usem tudo que a igreja tem a oferecer. Isso é a igreja de Deus. Vamos apoiar e crescer uns com os outros, cantando salmos, hinos e orações. Vamos lá. Significado teológico, né, dicionário teológico de misericórdia. Alguns conceitos que podemos dizer. Misericórdia, a bondade e boa vontade ao miserável, ao aflito, associada ao desejo de ajudá-lo. De pessoa para pessoa, poderia ser exercitar a virtude da misericórdia, mostrar-se misericordioso. Quer dizer, nós também temos de ser misericordiosos uns aos outros. Aí, outro significado, de Deus para os homens. Olha que interessante, irmãos. De Deus para os homens, em geral, a providência, a misericórdia e clemência de Deus em prover e oferecer aos homens salvação em Cristo. O ápice da misericórdia de Deus foi entregar o seu filho para nós. O que é o melhor significado de misericórdia? O melhor possível? Um Deus bondoso entregar o filho dele por amor de nós e salvação da humanidade. Mais um significado: misericórdia de Cristo, pela qual, em seu retorno, quando Cristo voltar, para julgamento, ele abençoará os verdadeiros cristãos com a vida eterna, quando Cristo voltar. Aqueles que já tiverem descansado ressuscitarão e nós viveremos eternamente com Cristo num reino completo, perfeito de Deus. Aqui eu usei um léxico de hebraico, aramaico e grego da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, irmãos, nós vemos que esse Deus maravilhoso é rico em misericórdia e ele, pelo seu grande amor, ele nos amou. Eu vou parar um minutinho e vou abrir para vocês, quem quiser compartilhar, comentar ou perguntar alguma coisa. Flávio. E tranquilo, se ninguém quiser comentar, a gente continua aqui.
Pois não. A Vera quer comentar. Só um pontinho, que Por hoje favor, Vera. hoje o pastor falou da importância da oração, né? E eu quero já aproveitar isso daí para, não sei se é a hora de aplicar, mas anteriormente todos nós estávamos nessa condição e vivíamos entre eles, fazendo a vontade da nossa carne. Hoje, a igreja tem que estar em oração pelos ímpios, pelos perdidos, porque Deus não quer que eles fiquem aí. Então, é só isso que eu tenho. Como igreja, joelho no chão, na brecha pelos ímpios, para que eles se convertam. Porque nós anteriormente estávamos lá. Amém, é verdade. Isso é muito legal que você está falando, porque essa é uma responsabilidade. Como eu falava em Tiago, e eu vou voltar a falar, é um privilégio e uma responsabilidade nossa. Porque Cristo chamou nós para levarmos a palavra. Ide e pregar o evangelho não é olha, se você achar que você fala muito bem, depois que você formar em teologia, pregue o evangelho. Não. É o simples, irmão. O simples, existe um Deus amoroso que te ama, que morreu por você. Fala o que ele fez na sua vida. É o maior testemunho. O que Deus fez na sua vida? E se você nunca parou para ter isso, para e pensa um tempo. Você para um tempo do seu dia e fala, como que era a minha vida antes de Cristo e como é a minha vida em Cristo? Isso é o seu testemunho e é o que vai impactar as pessoas verdadeiramente. Não é você ter um bom discurso, um grego polido, um latim, sei lá, muita... Isso é interessante, mas não é isso que muda as vidas. Olha, a maioria dos apóstolos, à exceção de Paulo, eram homens simples, pescadores, com conhecimento médio ali de acadêmico, né? Paulo já tudo bem, tinha um conhecimento bastante grande, elevado, mas a maioria deles eram pescadores de homens, como cada um aqui de nós deve ser. Mais alguém quer comentar, irmãos? Amém. Eu vou abrir aqui a nossa... E vamos ter vários temas bem legais aqui ainda para a gente conversar. Eu vou abrir agora de novo a tela e vai ter mais um momento que eu vou abrir para vocês, tá bom? Um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Continuando, nós estávamos na última aula na vida sem Cristo. Hoje é a vida com Cristo. O que é essa vida com Cristo? Que vida é essa? Que morto é esse que agora tem uma vida plena? Como assim? Não entendi. Verso 5. A palavra de Deus diz que, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, verso 4, agora verso 5, deu-nos vida com Cristo. Quando? Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Olha que interessante, didaticamente, ele vai falando, foi Deus, vocês estavam mortos. Deus fez, vocês estavam mortos. Vocês, nós, todos. Inclusive, no verso 2, ele se inclui categoricamente, todos nós estávamos mortos. É importante essa ênfase, irmãos, para a gente sempre saber de onde a gente veio. A gente é pó e veio do pó, e nós éramos mortos, escravos do pecado, e hoje nós somos cheios de Cristo, plenos, e temos promessas maravilhosas, nós temos uma vida em Cristo, rica, cheia, uma igreja, nossa família aumentou exponencialmente, porque é a família de Deus, é a igreja santa de Deus, do Deus vivo, tantas bênçãos espirituais que nós experimentamos por causa de Cristo, e glória a Ele por isso. Então, aqui, mais uma vez ele fala, pela graça vocês são salvos. E ele está querendo trazer para a gente essa consciência. Não é nada de nós, é tudo dele. Mais uma vez eu me valido do dicionário teológico, de 2 agora na verdade, e peguei alguns conceitos de graça. Fala o amor de Deus. Olha que interessante, o conceito de graça direto. Ele não foi nem pelo primeiro que normalmente a gente usa, favor imerecido. Mas ele vai, o amor de Deus que salva as pessoas
Olha aqui a segunda parte. E as conserva unidas a ele. É Deus o autor, consumador. E ele e sustentador das nossas vidas. Sem Deus, esquece, irmãos. Não tem vida cristã. Ah, não. Já não preciso mais estudar a Bíblia, entendi. Realmente eu quero, eu entendi o que Jesus fez, eu me decidi. Mas agora não tenho uma vida de leitura da palavra, não vou ouvir as pregações do pastor Samuel, não vou participar da EBD. Irmãos, tudo isso é a palavra de Deus, o reino de Deus em ação. Às vezes você pensa, mas eu estou em casa, mas eu não estou atrapalhando. Não, irmão, porque veja, aqui eu quero trazer, e vamos trabalhar com isso. Em Efésios é o plano de Deus para a igreja. Não é o plano de Deus para o Flávio, não é o plano de Deus para a Vera, não é o plano de Deus para o pastor Gival, que está aqui, para o pastor. Não, é o plano de Deus para a sua igreja, da qual nós somos parte. Cada um aqui é importante, muito importante. Então, irmão, e mais, a Bíblia diz que nós recebemos dons. Dons de acordo com a necessidade da igreja, irmão. Não é a minha necessidade. Eu quero muito o dom tal. Não, Deus, ele disponibiliza dons de acordo com a necessidade da igreja. Senso de reino. Então, às vezes você está pensando assim, não, ninguém vai sentir a minha falta, mas você pode estar negligenciando a sua função importante na igreja, irmão. E a igreja vai sentir falta disso. Deus te chamou, e todos nós somos muito relevantes no reino por isso. Deus poderia usar os anjos para pregar, como a gente comentou, falou agora sobre o dever e a importância de testemunhar. Deus podia ter usado os anjos, mas não, ele confiou a nós isso. A nós essa vida maravilhosa cristã. Então, por isso que cada um tem uma função muito importante no reino. Às vezes você está lá, será que eu senti a minha falta? Muito, muito, irmão, porque cada um de nós é bênção e é usado no reino de Deus como ferramenta e com os seus dons. Não é todo mundo da igreja que tem o dom de ensino, por exemplo, ou o dom de exortação, e vai distribuindo os dons. Tem irmãos que ele ora, todo mundo sabe orar, mas ele ora e se fala, meu Deus, estou perto do céu. Hoje eu fiz um comentário por irmão, né? Me desculpa, irmão, não quero te expor. O Genilson no louvor, falei, nossa, Genilson, é inspirador. Você lá enche o nosso coração, vocês e toda a equipe dedicada, com o coração em Deus e enche o nosso coração isso. É o dom dele. Ele está exercendo e enchendo o nosso coração. Já pensou o irmão pensasse, vou ficar em casa, talvez... Tem tanta gente. Não, cada um é importante. Cada um é relevante no reino de Deus com o seu dom. Nós somos uma engrenagem, irmãos. E juntos nós somos mais fortes. E nós somos a noiva do Cordeiro, que é o corpo de Cristo. Essa é a função da igreja. Voltando aqui ao conceito de graça. Segunda possibilidade. Soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. Interessante pensar assim, né? Quer dizer, tudo que Deus vai fazendo para a gente não é por mérito. Eu conquistei isso. Não, Deus, pelo seu infinito amor com que nos amou, ele nos dá gratuitamente pela sua graça. Inclusive, no texto de hoje, a salvação. Mais um. Da bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição e desperta-as ao exercício das virtudes cristãs. Olha que legal. Então, Deus opera em nós e ele nos ajuda a se despir do velho homem e viver um homem segundo ele, imitando Cristo. Uns cuidando dos outros e exercendo os nossos dons que Deus nos dá e distribui para a igreja conforme a necessidade da igreja. Então, por isso que todos somos muito importantes e todos dependemos de Deus. Essa graça que vem dele, essa graça que nos salva, essa graça que nos sustenta, essa graça que nos faz caminhar como santos, como igreja. E ele fala que ele nos deu, volta aqui, a vida é dada com Cristo, pelos méritos de Cristo, em Cristo que pregou naquela cruz os nossos pecados.
que colocou ali, que pagou o alto preço por todos nós. Verso 6. Irmãos, esse verso é bem complexo. E embora ele seja curto, ele traz grandes verdades espirituais. Aqui é muito interessante o que ele fala, porque muitas das vezes nós lemos ele de uma forma rápida e a gente não pensa na profundidade teológica que ele contém. Esse verso tão curtinho, ele traz realidades incríveis de Cristo Jesus para a sua igreja, para nós. Verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você já parou para pensar o que ele está querendo dizer com isso? Como assim? Ele nos ressuscitou, quer dizer, a gente já ressuscitou? E como assim ele já... Porque ele está usando um tempo verbal que já aconteceu. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como assim? Vamos entender as grandes verdades desse texto, maravilhosas para a sua igreja, para nós. Bom, como assim já ressuscitamos? Aqui a ideia, meus irmãos, é que a gente tem uma ligação tão grande com Cristo, que nós vivemos em Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em nós. Uma ligação incrível, uma ligação com Cristo. E essa ligação não é Flávio só, é a igreja dele, é para cada um, mas sempre com a ideia de coletividade. Irmãos, sempre pensa nisso, o cristianismo, você não é um povo. Ser cristão é ser parte de um povo. Não é ser uma ilha. Cristianismo não é uma ideia de viver isolado, de desligar do mundo e religar a Deus. Não é isso, e religar a Deus. Não. Cristianismo é fazer parte de um povo que clama pelo nome de Cristo, que reconhece os méritos dele na cruz, que sabe que era miserável e não merecia, mas pelo sacrifício e o grande amor de Deus, foi resgatado do império das trevas e está caminhando na maravilhosa luz de Deus hoje. É um povo que foi ressuscitado e que está assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, quando a gente conhece Cristo, irmãos, e toma essa caminhada com ele, a gente vive em Cristo, e viver em Cristo a gente se beneficia do que Cristo fez e participa do que Cristo fez e faz. Como assim? Cristo venceu a morte e ressuscitou, e venceu o pecado, certo? Então, qual era a nossa condição? Versos 1, 2 e 3. Nós estávamos mortos. Quando a gente começa a caminhar com Cristo, irmão, você e eu ressuscitamos exatamente como Cristo ressuscitou. E ele venceu a morte. E por causa dele, que nos dá o Espírito Santo, nós conseguimos resistir ao espírito do poder do ar. E em Cristo, que é o lugar que nós estamos, nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Sobre a ressurreição, abram comigo em Colossenses capítulo 3, verso 1, por favor. Colossenses 3:1. Portanto, olha a afirmação. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Irmãos, aqui é uma realidade a gente chama na teologia de escatologia realizada. Quer dizer, é uma promessa futura, mas que já se realizou, ainda que em parte. Como assim? Vamos lá. Aqui são conceitos teológicos muito importantes para a gente entender todo o Novo Testamento, irmãos. Quando Cristo veio e começou seu ministério público, ele inaugurou o reino de Deus. Vocês lembram dos textos que ele fala assim, se os surdos ouvem, os espíritos imundos são expulsos, os mortos ressuscitam, o reino de Deus é chegado a vocês.
E ele fala isso textualmente. Cristo Jesus inaugurou. Então, desde que Cristo inaugurou, nós estamos experimentando o reino de Deus aqui, hoje. É uma realidade. Porém, parcial. A plenitude do reino de Deus acontecerá com a volta de Cristo, em que todo pecado será derrotado, afastado, aniquilado, e nós viveremos plenamente com Deus, o reino de Deus, sem dor, em alegria, eternamente com Deus. Então, essa é a primeira realidade. Nós já vivemos o reino de Deus. Cristo, ele diz isso. E também nós já ressuscitamos em Cristo Jesus. Porque agora nesse contexto, nós já não somos mais escravos do pecado. A gente já ressuscitou e tem uma vida nova em Cristo Jesus. E a gente consegue resistir ao pecado. E a gente recebe as bênçãos de Deus. A gente tem contato com Deus direto, meus irmãos. A gente ora e fala com Deus. O Espírito Santo revela as coisas pra gente. A Bíblia, só quem é de Deus, somente quem tem Cristo consegue entender as verdades espirituais. Vocês sabiam disso? Porque o Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais, a nossa compreensão. Ajuda, às vezes, porque tem texto que às vezes o pecado fala, não sei se eu concordo. Mas aí Deus fala, não, mas é a vontade de Deus, não é a minha vontade. Deus me ajuda a entender a sua boa, agradável e perfeita vontade. Não a minha vontade carnal, a sua vontade, Deus, que é maior e melhor que a minha. Porque às vezes a gente tem uma dificuldade com o texto de aceitar, irmãos, porque o nosso coração é o velho homem lá. Não, será que é assim? Mas aí Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu Espírito Santo, quando você tiver, isso é uma dica, quando você tiver dificuldade com o texto de aceitar, mas Deus vai julgar assim? Irmão, ora e pede para Deus acalmar, abrir os seus olhos espirituais, porque é a nossa natureza antiga lutando contra a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sempre lembrando, gente, que nessa equação, a Bíblia não é uma enciclopédia. A Bíblia não revela tudo, não tem esse propósito. O propósito da Bíblia é a redenção do homem, a nossa redenção. É o plano de Deus para a igreja de restabelecer a vida com Deus e viver uma vida plena com Deus. Agora, vocês veem como Efésios é um livro importante, que o tópico maior é o plano de Deus para a sua igreja. Efésios é como se fosse não é, mas é como se fosse um evangelho resumido. Como que mostra todo o plano de Deus, a salvação e o que Deus quer para a igreja, ter uma vida plena com ele. Então, esse é o propósito da Bíblia, irmãos. O pessoal teremos e temos muitas dúvidas. Da onde veio o mal? A Bíblia não diz. Mas a gente presume? Irmão, quando a gente presume, a gente corre provavelmente, a grande chance de você e eu estarmos errando. Porque, veja bem, a nossa presunção, a nossa cabeça iria entender que Pai, Filho e Espírito Santo são um. Não. Isso não é humano. Isso não é lógico, não está na lógica cartesiana dos humanos. Não cabe, é espiritual. Como que Deus habita em mim? Não é lógico, não é humano, é espiritual. Como que nós lutamos contra principados e potestades? Não é lógico, não é humano, é espiritual. Como nós ressuscitamos com Cristo? Como nós já vivemos, já estamos assentados nas regiões celestiais? É espiritual, irmão. Não é lógico, não é cartesiano. Então, quem vai nos ajudar a entender isso? O Espírito Santo. Se você está com muita dificuldade, pede para o Espírito Santo. Ele vai te ajudar. É ele que nos ajuda. Eu, humildemente, sou um pecador horrível. Eu não consigo, não tenho a menor condição de entender a profundidade disso que a gente está estudando. Mas em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, a gente consegue entender a mensagem de Deus, que é a palavra dele. Então, irmãos, a gente, no Espírito Santo, em Cristo, vive e se beneficia dos méritos de Cristo. Aqui eu peguei um teólogo, William Hendrickson, ele ajuda um pouco a gente a entender também esse texto.
E diz, a ressurreição de Cristo e sua exaltação à destra do Pai nas religiões celestiais não só prefigura e garante a nossa gloriosa ressurreição corporal, com toda a glória consequente que há de ser a nossa parte na grande consumação, mas é também a base das nossas bênçãos presentes. Ou seja, a ressurreição de Cristo, ela nos garante isso, de ressuscitarmos e que nós, quando ele voltar, teremos a vida eterna com ele e que recebemos já hoje as bênçãos de Deus. Já hoje, nós se assentamos nas regiões celestiais, já hoje, mas tudo em parte, irmãos. Porque quando vier o que é perfeito, quando Cristo voltar, nós teremos a plenitude de todas essas coisas. Então, aí ele faz um resumo, que com Cristo Jesus nós fomos provados. E qual que é o resultado da provação? Condenados. Nós fomos crucificados e sepultados, mas também fomos vivificados, redimidos e assentados nos lugares celestiais. Irmão, você está sentado num lugar celestial, hoje, agora, em Cristo. Cada um de nós, olha isso, o que nós fazemos aqui tem repercussão no mundo espiritual, irmãos. Tudo que nós fazemos, nós somos a igreja de Deus, com um ministério importantíssimo, com dons, com poder do Espírito Santo, poder de Deus, com conhecimento da palavra da verdade. É muita coisa. Nós estamos hoje assentados nos lugares celestiais. E lembrando que nós, estando nesses lugares celestiais, nós podemos usufruir de bênçãos de Deus, esse acesso direto ao Pai. As bênçãos de Deus, a gente ora por cura e Deus responde, irmãos. Na nossa igreja nós temos diversos casos que nós vimos, testemunhamos com os nossos olhos. Ninguém disse. Nós vimos, cremos e louvamos. Porque é Deus usando o seu povo. Esse povo que estava morto, mas hoje vive em Cristo. Esse povo que hoje, cada um de vocês, cada um de nós está sentado com Deus. Não por merecimento, mas nos méritos de Cristo. Não por nosso merecimento. E por isso nós somos usados por Deus com grande poder. Somos iluminados, somos consolados. E por isso nós podemos consolar. Nós podemos e devemos abençoar, cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, amar uns aos outros e falar dessa tão grande salvação uns aos outros e por mundo, para esse mundo que é tão carente de Deus. Para esse mundo que talvez muitos não conhecem Cristo, estão perdidos, andando por aí sem Deus na terra, irmão. Como nós vivíamos no passado. Às vezes você pensa, todo mundo tem esse amigo, todo mundo tem, eu tive já muitos. A pessoa é tão boazinha, tão legal, que você fala assim, só falta ser cristão, só falta conhecer Jesus. Agora, só não caia no equívoco, irmão, de falar, Deus vai salvar ele. Ele negou Jesus? Mas não, irmãos, porque isso é um engano. Irmão, só em Deus há salvação, só em Cristo. Não é todos os caminhos que levam a Deus, isso é um equívoco, é um erro humano. A palavra de Deus, não Flávio, a palavra de Deus, o Cristo, o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Cristo. Cristo é o único caminho. Não há outra religião. Não há boas ações e boas obras. Não há um bom pai. Mas, gente, ele é um pai. Nossa, é um pai incrível. É um marido. Nossa, incontestável. É um filho incrível que todo pai queria ter. Irmãos, sem Cristo, tudo isso é ferrugem. Mas em Cristo, isso é parte da vida cristã. Ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom cristão. São que nós vamos estudar, não vou me adiantar, na próxima aula. Mas então a vida em Deus é isso, irmãos. A salvação só está em Cristo e pelos méritos de Cristo que nós conseguimos até entender a Bíblia.
só entende a Bíblia quem tem um Espírito Santo que ilumina o nosso coração, que ilumina a nossa mente para entender a gloriosa vontade de Deus. E aqui eu vou dar mais uma pausa para ouvir os irmãos. Então, então eu continuo. Flávio. Deixa eu fechar aqui. Pode Não, falar. pastor. Pode falar. Eu estava lendo aqui na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2, diz assim, versículo 12. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que Deus nos foi otorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e são capazes de compreendê-las porque não são discernidas espiritualmente. Então, a gente tem que entender que aquilo que você estava falando, o homem espiritual tem que começar a discernir tudo na sua vida de forma espiritual e não de forma carnal. E muitas vezes nós, como crentes, olhamos a nossa vida de forma carnal, achando que é normal, isso acontece, tem que acontecer, é assim mesmo que acontece, e não consegue perceber que é fruto do meu pecado, é fruto de um erro meu, é fruto de uma brecha que eu criei na minha vida. Então tem que entender nesse sentido. Porque aí o versículo aqui, só para terminar. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é compreendido. Tá bem? Então acho que essa 1 Coríntios aqui, teologicamente, explica um pouco aquilo que você estava falando, né? Acho que é interessante. Perfeito, irmão. Esse é o texto, é o melhor texto nesse assunto, é o mais profundo. Tem alguns filósofos que estão... Tem um filósofo aí daquele trinca... os 4 filósofos aí brasileiros que surgiram nesses últimos 5 anos, um deles ama Paulo. Ele estuda Paulo e ele ensina Paulo. Por que ele admira Paulo? Porque Paulo era um cara incrível. Hoje seria... No mundo de hoje, Paulo daria... tem um comentarista que fala que Paulo seria um cara que daria em Oxford um curso em mandarim sobre algo em hebraico, em grego, e todo mundo ia entender ele. Paulo era versado, era um livre docente da época. Então, os estudiosos tentam entender tudo, admiram o conhecimento, mas esse filósofo ele não é cristão. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo de Deus. Então, e ele não vai entender as verdades espirituais, irmãos. Como o texto que o irmão Altírio leu para a gente. As verdades espirituais são discernidas por quem é espiritual. Quem faz a gente entender, quem faz a gente reconhecer que é pecador e que não é nada sem Deus e que estava morto é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá essa humildade e que faz e que também nos mantém em vida, numa vida de santidade. Então, esse texto é muito bom para mostrar e reforçar o que a gente está falando sobre nós que somos espirituais. E não, isso não quer dizer que a gente é melhor, pelo amor de Deus, como eu estou falando. Nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Cristo. E por isso nós temos que ser um espelho para o mundo. Não porque nós somos muito bons, mas porque Deus fez tudo e porque Deus é muito bom. E porque essa verdade maravilhosa de Deus a gente quer mostrar para todo mundo e falar, olha, você pode ter uma vida muito melhor em Cristo. Mas é com Ele, e por Ele, e para Ele. Mais alguém quer comentar, irmãos? Ô, Flávio, eu queria falar sobre o que você comentou um pouquinho antes disso, né? Porque eu lembrei de uma época da minha vida em que eu ia para a igreja porque eu estava acostumada a ir na igreja. Eu ouvia os princípios e procurava viver, mas não tinha muita empolgação e mesmo assim algumas coisas, né? Mas eu sabia que era isso que Deus queria. Então, o que eu fiz foi pedir para Deus. Falei, Deus, só sabe que eu queria muito, mas pela minha própria capacidade. Eu não tenho vontade, eu não tenho prazer, eu não tenho interesse, né, nas coisas espirituais. E pedi para que Ele mudasse o meu desejo, né? E com o tempo Ele foi mudando. Ainda tem muita coisa para ser mudada, mas Ele foi mudando. E é Ele que faz essa obra na gente, né?
Então, eu tenho que reconhecer que eu realmente sou falha nisso e buscar o Senhor, ajuda nele, né? Perfeito, irmãos. Eu acho que cada um de nós sempre tem que, inclusive a ceia é um momento da gente também sempre se autoavaliar. E, independentemente, a gente sempre tem que avaliar a nossa vida cristã, irmãos. É algo de constante avaliação. Ninguém já chegou lá. A gente sempre está em processo, caminhando numa vida de santidade. Às vezes, você de repente ficou triste com alguma coisa ruim que aconteceu, ou passa por um momento muito difícil, ou simplesmente a sua fé está em Deus. A gente se apega em Deus e fala, Deus me ajuda. Porque a gente tem que viver uma vida verdadeira e plena. Então, e é normal, às vezes, pela nossa fraqueza e pecado, às vezes a gente dá uma... Mas aí a gente, como a Alba falou, que testemunho abençoado. Você pede para Deus, porque é em Deus. E todos nós, cada um de nós está sujeito. Ninguém aqui é o perfeitão, não. Todos estamos sujeitos a equívocos, a correções, a de repente estar dando uma enfraquejada na fé. E aí a gente fala, não, a gente sempre está com isso em mente. Vida espiritual em Deus é vida constante, vida de atenção. Se você está dirigindo e dá você está com sono e você começa a se distrair, ou fazer tudo muito no piloto automático, uma hora vai dar errado. Você vai bater o carro, você vai dormir, vai dar muito ruim. A vida cristã, a gente sempre tem que estar podando, cuidando dela, regando, como se fosse uma planta, sempre dando a manutenção. Sempre. Basta estar em pé para que a gente caia. Então, é uma constante, para a gente não viver uma vida de hipocrisia, mas sim uma vida de confissão de pecados, pecados próprios. Confessar pecado, pedir perdão e liberar perdão. Essa é a nossa caminhada constante da vida cristã. Mais alguém quer comentar alguma coisa, meus irmãos? Girval. Eu queria falar o seguinte, que na nossa cultura, né, nós lemos muito texto assim, de cunho individual, né? Uma vida, a gente pensa em termos de cultivo individual, né? E Paulo aqui, ele está tratando a igreja como uma coletividade, aliás, como o pastor falou hoje no culto, né? E quando ele fala que em Cristo nós nos assentamos nas regiões celestes, ele está... Porque nas regiões celestes é onde tem os principados e potestades, que é o mundo espiritual, onde tem o príncipe dos ares, né? Que ele disse aqui nesse mesmo trecho. Então, ele está dizendo, ele diz isso lá, depois a gente vai estudar no capítulo 3, que esse era o mistério que estava escondido, de que a igreja é um novo protagonista. Então, quando a igreja, que é esse novo protagonista, tem assento nas regiões celestes, significa que a igreja tem um papel a desempenhar no mundo espiritual. E isso como grupo, como coletividade. Por isso que lá no capítulo 6, ele fala que nós devemos nos revestir das armas, né, da armadura de Deus, para combater esses principados e potestades. Já foi citado aqui, acho que a Vera falou sobre o poder da oração. E nós precisamos ter essa ideia, esse conceito de que nas regiões celestes, a igreja é um novo protagonista que Deus colocou, que ninguém no mundo espiritual sabia que Deus ia colocar. Então, Deus deu assento à igreja no mundo espiritual para o que ela venha fazer com Cristo e em nome de Cristo, mude realidades a partir do espiritual. Então, é menos um conceito assim de autoedificação, mas é um conceito mais combativo em termos de desfazer o que os principados e as potestades espirituais e o príncipe do ar estão fazendo.
Então, nós temos esse papel que nós precisamos encarar como responsabilidade, né? Nós temos que fazer isso. Se a gente se resume, vamos dizer, a autoedificação, nós estamos aqui, pelo menos de acordo com Efésios, nós estamos furtando o nosso papel, que foi de estar assentado nas regiões celestes para combater esses principados e essas potestades também. Então, a nossa responsabilidade como corpo, como comunidade, ela tem um papel muito importante no mundo espiritual, em nome de Cristo, e assentados não no céu como um trono, que eu acho que Cristo está no céu como um trono à direita de Deus, mas no mundo espiritual combativamente com Cristo, desfazendo e alterando o que essas entidades espirituais tentam a fazer, a partir do diabo, e daí seus anjos, e daí o seu exército, e daí os seus seguidores, tá? Cidadão do reino. É minha opinião aqui nesse sentido, tá bom? Só para completar isso que o Girval está falando, nós não podemos, como igreja, perder a visão de que nós estamos em guerra. E a nossa guerra não é contra esses que estão ao nosso redor, que são os nossos, que a gente vê cada dia, que são os ímpios e que estão caminhando para a morte. Nós não estamos lutando contra eles. Nós estamos lutando contra potestades, né? A nossa luta não é contra a carne e sangue, lá em Efésios 6, mas contra os principados e potestades. Estamos em guerra. Essa guerra é constante, até a consumação, né? E isso é muito importante, irmãos. É o mesmo Deus que sempre agiu com o seu grande amor. O povo de Israel era um povo e tinha um senso de coletividade imenso, sempre muito forte, muito unido. Em Cristo Jesus, o Israel de Deus é a igreja dele. Todo cristão na face da terra e que deve ter um senso de coletividade unido. A igreja precisa cuidar da coletividade. A igreja, quando tem um irmão caído, e se a igreja não dá a mão, a igreja adoece, a igreja sofre, porque ele é um importante membro. Imagina se, a Bíblia também fala que cada um é como se fosse parte de um corpo. Imagina se você perde a mão. Você acha que de repente faria uma falta? Foi só uma... Não, a sua mão está machucada. Infeccionou. Ela está doente. Ela precisa de cura. E você tem que tratar ela para o corpo estar bem. O dedão do pé. Sem o dedão do pé, a gente manca. Manca para sempre. Não tem o que fazer. Você vai mancar para o resto da vida. Mas é o dedão do pé. Mas o dedão do pé é parte que você tem que cuidar do teu corpo. E a igreja é um corpo, que o cabeça é Cristo. Irmãos, não é sem intenção que a Bíblia reiteradamente faz essa analogia. Somos um corpo. Eu vou abrir aqui só para conclusão, irmãos, e se você quiser falar mais alguma coisa, tudo, a gente continua depois, só por causa do tempo, tá bom? Mas sempre lembrando, tem alguma pergunta? Guarda! Anota ela e não deixa, ninguém, a gente não quer que ninguém vai terminar o curso com pergunta. Anota, porque pelo tempo, que a gente quer ser bem fiel com o tempo, que os irmãos têm compromissos também, claro. Mas eu vou abrir aqui para continuar essa conversa tão agradável na nossa conclusão. Espera aí. Então, irmãos, como estamos falando, nós somos um corpo e cada membro é muito importante. A Bíblia sempre é muito legal. Pensa nisso. Não é sem intenção. Que fala, a gente é um corpo cujo cabeça é Cristo. Se o dedinho da mão está machucado, está cortado, está sofrendo, igreja, corpo, cuida. Corpo, que é a igreja. Se um membro do seu corpo está pecando, lembra que Jesus falou?
E você e eu, nós precisamos cuidar, cultivar e restabelecer, cuidar dessa infecção, para aquele dedo fazer a função que ele sempre fez, que é muito importante. Somos um corpo que tem como cabeça Cristo Jesus. Então nós vimos até aqui, irmãos, que nós estávamos mortos. E a consequência do nosso pecado, dessa vida distante de Deus, é a ira, e que a gente merecia a ira, porque do nosso coração, irmãos, a gente era inimigo de Deus. A gente, na nossa mente, no nosso coração, não só com ações, mas também com pensamentos. Nós éramos inimigos de Deus. E nós vimos agora que esse Deus, rico em misericórdia, pelo seu grande amor, nos salvou, nos resgatou. Ou seja, os méritos são todos dele. Ele nos retirou do império das trevas. Não tem mérito humano aqui. É tudo. E ele nos mantém nessa vida com ele. Ele nos mantém santos. Ele nos mantém. E como nós vimos, muito legal isso que a gente viu como igreja, sendo honestos, sendo humildes. Às vezes a oração minha e sua vai ser: Deus, aumenta a minha fé. Porque, Pai, eu estou fraquejando aqui na minha fé, eu não estou vendo esperança. Mas em Ti há esperança. Aumenta a minha fé, meu Deus. E Ele vai aumentar a sua fé, meu irmão. Porque o Espírito Santo habita em nós. E é esse o ministério dele, de nos ajudar, de abrir os nossos olhos espirituais. E finalizando a aula de hoje, nós ressuscitamos com Cristo. E porque assim como Cristo, nós vencemos. Nós estamos assentados nas regiões celestiais, lutando contra os principados e potestades, irmãos. Nós recebemos as bênçãos de Deus já hoje, ainda que parcial, porque ainda não está restabelecido tudo. Mas nós estamos andando e vivendo no reino de Deus, usufruindo das bênçãos de Deus. E na nossa caminhada de cristã, sendo mantidos e sustentados por Deus. Irmãos, espero que tenha abençoado tanto a sua vida como abençoou a minha esse estudo. E a gente vai continuar ele. Mas temos uns avisos importantes que o pastor vai passar para a gente agora. E peço gentilmente que o pastor também encerre com uma oração a nossa aula. Muito obrigado, meus irmãos queridos. É tão maravilhoso vê-los aqui. Fiquem com a paz. Beleza. Irmãos, muito bem. Obrigado, Flávio, aí pela aula. Muito bem e muito gostoso de ouvir a palavra de Deus aí, todo mundo junto. Irmãos, eu queria dar um aviso só, não sei se vocês, a maioria conseguiu ver, que nós, domingo que vem, Deus mediante, estaremos voltando com o nosso culto, dessa vez com culto presencial, e estaremos liberando as faixas etárias que estavam restritas para participar do culto presencial. Ainda, como disse lá no culto agora de manhã, nós teremos a transmissão online ainda, e fica sempre a critério de cada irmão, né? A responsabilidade de cada um vir, tá? Nós, como igreja, estaremos preparando o lugar, colocando tudo no devido ordem, preparando o protocolo, seguindo o protocolo, e pedimos que vocês que queiram participar se inscrevam também, tá? No link que nós passaremos durante a semana. Todos esses avisos também serão um pouco mais explicados durante a semana. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. E outra coisa sobre as crianças podem participar, só que nós não teremos ainda o Ministério Infantil aberto. Por quê? Porque queremos observar ainda como será toda essa nova etapa, como se comportará toda essa dinâmica da igreja, e queremos estar atentos também para poder providenciar o melhor ambiente possível para que as crianças também possam se sentir, né? Os pais e as crianças se sentir cuidadas, seguras também. Então, estejam orando pela liderança da igreja. Nós estamos querendo caminhar sempre com muita cautela, com muita responsabilidade e fazendo o melhor, né, para o corpo da igreja como um todo. Sobre isso, né? Se houver alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem me ligar, conversar comigo pessoalmente, não tem nenhum problema. Posso orar, Flávio? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez nessa manhã, nesse dia que podemos
abrir a tua palavra de forma livre, Senhor, e sermos encorajados a avaliar qual era a nossa situação, Senhor. Nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor, com grande amor com que nos amou, nos deu vida novamente em Cristo. E não só nos deu vida, sino que também, como foi colocado, Senhor, nos fez assentar nas regiões celestiais. Nos deu autoridade, não porque nós somos bons, mas pelo poder simplesmente de Jesus Cristo, pelo seu precioso sangue, que limpa todos os nossos pecados e nos justifica para estarmos do lado do Pai. Senhor, obrigado porque a tua palavra ela se complementa e isso nos demonstra, Senhor, que como igreja nós devemos viver unidos, alicerçados, Senhor, na tua palavra, certos da nossa salvação, de que ela não depende, Senhor, em nenhum momento de nós, mas depende simplesmente da tua graça, Senhor, do teu amor e da tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, Senhor, para nos dar vida e vida eterna. Eu peço, Senhor, que com tudo que nós estamos ouvindo aqui, com tudo que temos ouvido na carta de Paulo aos Colossenses e estamos ouvindo na carta de Paulo aos Efésios, nossa igreja venha, Senhor, a ser desafiada, a mudar a sua maneira de enxergar essa vida e olhar tudo, Senhor, com os teus olhos. Vivendo não mais, Senhor, para essa terra que está destinada para o castigo eterno, mas vivendo com a visão espiritual e a concepção, Senhor, das coisas eternas. De que é muito mais importante, Senhor, nós construirmos uma casa, um lugar no céu, num lugar eterno que o Senhor tem preparado para nós. Eu peço que o Senhor nos abençoe nessa manhã, guarde o nosso coração e, como já disse, Pai, continue nos iluminando com a Tua palavra, com o conhecimento do Teu caráter, guiando, Senhor, os nossos passos. Abençoa também a liderança da nossa igreja em todas as decisões que precisam ser sempre tomadas, que nós possamos sempre, Senhor, colocar a Tua boa e perfeita vontade acima das nossas. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa semana, meus irmãos. Fiquem com a paz. Que Deus abençoe todo mundo. Tá aberto para os Boa irmãos que quiserem semana a conversar.